E aí, pessoal, vocês estão bom? Pessoal, hoje começando aqui nossa leitura da Lei Seca de Direito Penal, beleza? Então, sem enrolação, vamos já iniciar aqui a parte geral, título 1, da aplicação da Lei Penal. Começando então, artigo 1º, que trata da anterioridade da lei, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Agora, avançando para o artigo 2, a Lei Penal no Tempo, diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então isso daqui quer dizer que se vier uma lei benéfica para um criminoso que cometeu o crime na vigência de uma lei mais grave, essa lei mais nova vai ser aplicada aí ao elemento, mesmo se já tiver havido sentença penal condenatória transitada em julgado. Artigo 3º trata da lei excepcional ou da lei temporária, que diz: a lei excepcional ou temporária, embora decorrida o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime, artigo 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o tempo do crime adota-se a teoria da atividade. Essas explicações aqui dos artigos, eu tenho aula separada de PDFs tratando disso, beleza? Aqui é só leitura da lei seca mesmo, não tem como eu ficar abordando, explicando cada artigo. Avançando para o artigo 5º, que trata da territorialidade, diz o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, se for aí uma embarcação ou aeronave brasileira de domínio público ou que esteja a serviço do governo brasileiro, pode estar no Japão. Essa embarcação ela vai ser considerada território brasileiro. Se já for de propriedade privada, né, uma embarcação brasileira mercante, de propriedade privada, no caso, vai ser aplicada a lei penal brasileira caso ela esteja no nosso território, no nosso espaço aéreo, ou caso esteja em alto mar, porque alto mar a gente sabe que não é terra de ninguém, digamos assim, né? Então, se tiver lá a embarcação de propriedade privada, vai ser aplicada a lei penal brasileira com base no princípio da bandeira. Então, estou até explicando um pouquinho os parágrafos aqui, por isso talvez demore um pouco. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Isso aí, tranquilo. Avançando aqui para o artigo 6º, trata do lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou se deveria ter produzido o resultado. Então, é o famoso mnemônico luta, né? Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Então, quer dizer que o lugar do crime adota-se a teoria da ubiquidade, que é no local que aconteceu a ação ou omissão e onde também se produziu ou deveria se produzir o resultado. E na questão do tempo do crime, adota-se a teoria da atividade, que é o momento em que for praticada a ação.
Avançando para o artigo 7º, tratando da extraterritorialidade, diz o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Parágrafo 1º. Inciso 1º. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A linha B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, Estado, DF, município, território, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D. De genocídio quando agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, nessas situações aí, mesmo se o crime for praticado no estrangeiro, lá na China, esses crimes contra a vida ou liberdade do presidente, contra o patrimônio, a fé pública dos entes aí da federação, contra a administração pública ou por quem está a seu serviço, e no caso de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, pode ter acontecido aonde for esses crimes. Vai se aplicar aí o princípio da extraterritorialidade e vai ser julgado com base na lei penal brasileira. Inciso 2º, os crimes. A linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Os crimes praticados por brasileiros e os praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então, nesse caso aqui, também vai ser submetida aí à lei penal brasileira, tranquilo? Os crimes também que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou, os crimes praticados por brasileiros e os crimes praticados ou em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Aqui o parágrafo 1º diz o seguinte: nos casos do inciso 1º, que é contra a vida do presidente ou liberdade, contra o patrimônio ou fé pública da União e tudo mais, contra a administração pública ou por quem está a seu serviço, e no caso de genocídio, nesses casos, o agente é punido segundo a lei brasileira. Segundo a lei brasileira. Ainda que for absolvido ou condenado no estrangeiro. Isso é importante. E aqui o parágrafo 2º diz que nos casos do inciso 2º, que é nas hipóteses que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Nesses casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Primeira condição: precisa do agente entrar no território nacional. Segunda, precisa o fato ser punível também no país em que foi praticado. Então não basta ser crime aqui no Brasil, tem que ser crime lá também, nos casos do inciso 2º. Terceira, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Quarta, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou aí não ter cumprido a pena. Quinto, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, importante, vou ler de novo. A lei penal brasileira, ela se aplica também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se caso, for reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Não foi pedida a linha A aqui do parágrafo 3º. Não foi pedida ou negada a extradição. A segunda, a linha B, houve requisição do ministro da Justiça. Então, para aplicar a lei aí ao estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, precisa aí de não ter sido pedida ou negada a sua extradição
e precisa haver uma requisição do ministro da Justiça. Avançando aqui no artigo 8º, ele trata da pena cumprida no estrangeiro, que diz que ela atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Quando diversas, ou seja, quando for penas diversas, ela é computada. Ou melhor, quando for penas diversas, retificando, ela vai aí atenuar a aplicação da lei penal brasileira. Por exemplo, o cara pegou 10 anos lá fora, lá na Argentina. Chegou no Brasil, a pena aqui é mais grave, a pena aqui é de 15 anos. Então ele tem 5 anos a cumprir. Então vai atenuar a pena que ele cumpriu no exterior. E se for pena idêntica, 10 anos na Argentina, chega aqui a 10 anos também, é computada. Tranquilo, morreu aí. Avançando para o artigo 9º, que fala da eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1º, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2º, sujeitá-lo à medida de segurança. Então vamos ler de novo, isso aqui cai bastante em prova. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, ela pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado a reparar o dano, a restituição e a outros efeitos civis, e também para sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1º, que trata da reparação do dano, precisa do pedido da parte interessada. E para os outros efeitos, que no caso do inciso 2º, que é a medida de segurança, precisa da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta desse, de requisição do ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, se o cara foi preso hoje já é dia 1 de cumprimento de pena. Já conta o dia que está, né, o dia atual. Não espera para contar a partir da meia-noite, igual no Código de Processo Penal. Artigo 11. Desprezam-se as penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Então, repetindo. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele foi preso hoje meio-dia, hoje já está contando o tempo dele preso, certo? Não vai depois ele ter que ficar mais um dia até o meio-dia seguinte, entendeu? Ele não vai precisar, quando der, por exemplo, 30 dias que ele fica preso, hoje já é o dia 1, não vai precisar ele chegar no 29º dia e ficar mais até meio-dia do outro dia, porque ele foi preso ao meio-dia. Ele já ganhou essas 12 horas aí. Avançando, legislação especial, artigo 12, que trata da legislação especial. As regras gerais desse código, ela aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, tranquilo, né? As regras gerais daqui do Código Penal, ela vai se aplicar aos fatos incriminados pelas leis, né? Pela legislação extravagante, se essa não dispuser de modo diverso, ou seja, se essa não for mais específica. Avançando aqui para o título 2, que fala do crime. Vamos entrar aqui então no assunto de relação de causalidade. O artigo 13 diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Repetindo, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente.
Aqui o parágrafo 1º do artigo 13 diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente, ela exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Olha só, isso aqui é importantíssimo, tá? A superveniência de causa relativamente independente, ela exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, eles imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão, parágrafo 2º. A omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir, ele incumbe a quem? A linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, é isso daí, tá? A omissão, ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir o resultado. E no caso, o dever de agir, ele incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ou, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Disse o crime. Aí vem aqui no inciso 1º que fala do crime consumado. É consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. O inciso 2º, ele trata da tentativa. O crime é tentado quando, iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, nesse caso, circunstâncias alheias à vontade do agente é o crime aí tentado. Se se reuniu todos os elementos da definição legal, é o crime consumado. Pena da tentativa, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, vai ser punido aí, né, o crime tentado, como se consumado fosse. Porém, existe a diminuição de pena de 1/3 a 2/3 aí no caso da tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Isso aqui também despenca em prova. Importantíssimo. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, ele só responde pelos atos já praticados. Repetindo, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, ele apenas responde pelos atos já praticados. Então, isso daí é o Instituto da Desistência Voluntária e do Arrependimento Eficaz. E vale ressaltar o seguinte: essa primeira parte trata da desistência voluntária, ou seja, desiste de prosseguir na execução. Essa parte trata-se da desistência voluntária. A segunda parte, que diz impede que o resultado se produza, está falando do arrependimento eficaz. E esse arrependimento eficaz tem que ser eficaz mesmo. Tem que, por exemplo, você deu um tiro na vítima, você se arrependeu. Você tem que salvar a vítima, você tem que levar para o hospital, você tem que fazer ser eficaz. Porque se ela morrer, você vai responder pelo homicídio consumado do mesmo jeito. Então, é isso daí. Arrependimento posterior. Já está no artigo 16 aqui. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, em caso de furto, aí por exemplo, se até o recebimento da denúncia ou da queixa, de maneira voluntária, ele reparar o dano ou restituir a coisa, vai ser reduzida a sua pena aí de 1 a 2/3. Esse é o arrependimento posterior, porque é posterior ao fato. Ele vai agir de maneira a reparar o dano que ele causou, tranquilo? E vale ressaltar que é em apenas crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Avançando, falando do Instituto do Crime Impossível, artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível se consumar o crime. Então, nesse caso, é crime impossível, porque não vai ter nem a tentativa nesse caso, pois há uma ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. O crime nunca aconteceria, por exemplo, se uma arma estiver quebrada. Ela não dispara, então não tem que se punir nesse caso. Vai punir por outro instituto, porte ilegal de arma de fogo, alguma coisa por aí. Mas a tentativa de homicídio não há de ser cogitada, pois a arma não funcionava, não tem capacidade de disparar. Então, esse daí seria o melhor exemplo de crime impossível. Avançando, artigo 18. Disse o crime, aí vem o parágrafo, o inciso 1º, que fala de crime doloso. O crime é doloso quando a agente quis o resultado ou então ele assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2º, crime culposo quando a agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único diz: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, tranquilo. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Artigo 19 fala sobre erro de tipo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vou repetir. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, ele exclui o dolo, mas ele permite uma punição caso doloso. O erro de tipo, então, ele exclui o dolo, mas cabe culpa, se a culpa for prevista em lei. Eu sou bem repetitivo porque a audioaula exige repetição, porque às vezes você está fazendo outra coisa. Inclusive, esse é o objetivo de ouvir a audioaula. Você ir realizando suas atividades enquanto você estuda passivamente. Então tem que ser bem repetitivo para você não perder nada, digamos assim, ou perder o mínimo possível. Avançando aqui, dentro do artigo 20, a gente tem o parágrafo 1º, que trata das discriminantes putativas. Então, o artigo 20, caput, ele fala sobre o erro de tipo, que exclui o dolo, e cabe a punição por culpa, se a culpa for prevista em lei. E o parágrafo 1º, ele traz a discriminante putativo, que diz: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então vamos lá, explicar um pouquinho, que não tem jeito, cara, eu não consigo só ler, eu tenho que explicar um pouquinho aqui. Olha só, tá falando da discriminante putativa, tá falando que, por exemplo, o cara entra na sua casa à noite e você vê, pela sacada da sua casa, ele supostamente rendendo a sua filha na varanda da casa, na parte inferior. Você pega uma 12, dispara na cabeça dele. Beleza, tá? Você defendeu o seu lar, defendeu sua família. Nesse caso, depois você descobre que era o namorado da sua filha. E você matou o namorado da sua filha, porque você achava que era um ladrão. Então, nesse caso, pelas circunstâncias plenamente justificadas, ela supõe o fato de que, se fosse um ladrão, a sua ação era legítima, pois você pensou que estava rendendo a sua filha. Então, você seria isento de pena, nesse caso, e vai ser aplicado aí a discriminante putativa e te isentar de pena, tranquilo. Porém, se não há que se falar em isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, é apenas no caso de dolo. Você teve dolo em matar, matou. Pô, você viu que não era um ladrão, era o namorado da sua filha. Então, a sua ação era legítima? Sim. Se o fato, devido à circunstância, fosse verificado que era de fato um ladrão, a sua ação seria legítima. Então, vai ser aplicada aí a discriminante putativa, você vai ficar isento de pena. Avançando,
erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º diz: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Aqui uma rápida explicação também. Vamos para o exemplo. Aqui trata-se de um terceiro provocador. É quem induz o outro a erro, por exemplo, fornecendo informações falsas ou agindo com negligência, como, por exemplo, entregar uma arma municiada dizendo ser de festim, querendo matar a vítima. Então, ele te induziu ao erro, ele determinou o erro. Então, ele será punido pelo crime. Parágrafo 3º, erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Repetindo, o erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Aqui é o seguinte, uma rápida explicação. Por exemplo, eu quero matar A e mato B. Nesse caso, eu não vou ser isento de pena, tá? Mas eu vou responder como se eu tivesse efetivamente matado A. Por quê? Eu vi ele de costa, por exemplo, eu dei um tiro pelas costas. Tranquilo, homicídio qualificado, inclusive. Porém, eu achava que era Marcelo e matei o Rodrigo. O Rodrigo é idoso. Vai aplicar aumento de pena por ter matado um idoso? Não. Apesar de eu ter matado o idoso, eu respondo como se eu tivesse matado o desafeto que eu queria efetivamente matar. Então, é basicamente isso o que esse instituto quer dizer. Indo agora para o artigo 21, que fala sobre a ilicitude do fato. Artigo 21 diz: o desconhecimento da lei é inexcusável. O que quer dizer inexcusável? É que você não consegue se esquivar, tranquilo? Você não pode alegar que desconhece a lei para se eximir de culpa ou dolo, tá? O erro sobre a ilicitude do fato, se for inevitável, isenta de pena. E se for evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. Tranquilo, então, né? Se você erra sobre a ilicitude do fato, se for uma ilicitude que é inevitável, aí você está isento de pena. Se for uma ilicitude que é evitável, você podia ter evitado, aí vai poder diminuir de 1/6 a 1/3 da pena. Parágrafo único diz: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, nesse caso aí, seria evitável e você não teve a consciência. Então, você não será isento de pena, porém você vai ter ela diminuída aí de 1/6 a 1/3. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 21, ou melhor, artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Vamos ler de novo que isso aqui é importante. Coação irresistível e obediência hierárquica. Se o fato ele é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem que não seja manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, o agente que pratica, nesse caso, ele não será punido, né? Falando em coação irresistível. E também falando-se em caso de obediência à ordem. Não manifestamente ilegal, tá? Tem que ser uma ordem legal. Porque se for uma ordem ilegal e você cumprir, você já está errado aí. Porque ordem ilegal não se cumpre. Avançando aqui para o artigo 23, que fala da exclusão da ilicitude. Diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato. Primeiro, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, essas causas aí de exclusão de ilicitude. Todo mundo está careca de saber isso daqui. Exclusão de ilicitude são 4 possibilidades, que é estado de necessidade, legítima defesa,
estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Avançando aqui para o parágrafo único, ele fala do excesso punível. Diz: o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, ele responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, pode estar amparado aí pela legítima defesa, porém, deve ser proporcional, porque se houver um excesso na legítima defesa, aí você também vai responder pelo excesso, em que pese seja uma legítima defesa. Avançando, estado de necessidade, artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Nesse caso, o parágrafo 1º diz: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Vamos ler de novo isso daqui. Deixa eu beber uma água. Para ler isso daqui, mais o artigo 25 e encerrar essa aula. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade, que a gente viu como exclusão de licitude, assim como a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Então, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Aí vem o parágrafo 1º e diz: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Avançando aqui para o artigo 25, que trata da legítima defesa, diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, tranquilo daí, A legítima defesa, se você usar moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de terceiros. Aí vem o parágrafo único, que foi incluído aí pelo pacote anticrime de 2019 e diz: observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Isso daqui já estava subentendido, mas quiseram colocar isso daqui. Tranquilo. Então é isso daí, pessoal. A aula termina por aqui, essa audioaula. E eu peço aí que se esse vídeo estiver te ajudando de alguma forma, você se inscreva no canal, ative o sininho, o gostinha e acompanhe aí, para você receber as próximas audioaulas e fortalecer o conhecimento aí no YouTube, beleza? Aquele grande abraço, agradeço aí, valeu, falou, fui!